Então hoje nós vamos ter uma conversa sobre um assunto importante. Lembrando que da última vez eu acho que nós falamos sobre o plano da salvação, né? Hoje a gente vai falar sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, na cronologia bíblica, Jesus nasce, ainda é Velho Testamento. Jesus, enquanto está vivo, ele vai dar as suas instruções acerca de como se vive no reino. Nós vamos perceber num certo momento em que Jesus ele fala que ele ainda precisava ensinar muitas coisas acerca do reino, acerca da igreja, mas o tempo dele havia chegado. Então, Jesus é preso, julgado, crucificado, morto, ressuscitado ao terceiro dia, aparece para os apóstolos por 40 dias, né? E ele vai para falar que vai vir o Consolador, o Espírito Santo, que ensinaria aos apóstolos ainda o restante das coisas que ficou para ensinar. Então a gente vai perceber que a igreja, quando ela chega, especificamente em Atos 2:38, quando a igreja chega, não existia ainda um livro que ensinava as pessoas a viverem dentro da igreja sobre as doutrinas. Quais doutrinas seriam essas? Então, o objetivo do estudo hoje é fazer com que a gente entenda, ou melhor, que a gente tenha essa percepção que a igreja ela foi fundamentada, ela foi alicerçada, claro, em Cristo, mas esse alicerce de doutrinas e ensinos, assim como no Velho Testamento foi dada por Moisés e deixada pelos sacerdotes, no Novo Testamento, na Nova Aliança, deixada por Jesus Cristo, foi ensinada por Jesus Cristo e depois corroborada pelo Espírito Santo, alicerçada em cima dos apóstolos e profetas. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento de quem foram esses homens e por que eles existiram com o objetivo de alicerçar a igreja recém-chegada, ok? Então, basicamente é isso que a gente vai trocar uma ideia hoje, tá? Lá em Mateus 10, a gente vai ver o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, Jesus escolhendo os 12 apóstolos, né? Então vamos dar uma lida lá. Mateus 10. Aqui ele já tinha os 12, né? Às vezes você não vai ter tempo de abrir a Bíblia, né? Não tem problema, anota para depois você estar fazendo uma leitura com mais calma, ou então reassiste o vídeo, né? Mas Mateus 10, a gente vai ver a partir do verso 1 o seguinte texto: Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro, depois André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus. Então, são os apóstolos, né, aqueles com os quais Jesus viveu intensamente os 3 anos e meio de seu ministério, conhecidos como apóstolos, mensageiros, que receberam assim, instruções de perto de Jesus Cristo. Então, Jesus escolhe esses apóstolos para desenvolverem o ministério do ensino da palavra, tá? Jesus, a gente sabe que ele fica 3 anos e meio, mais ou menos, ensinando essa nova aliança, né? A nova aliança. Para quem perdeu as aulas e quiser assistir, tem na playlist aí a nova aliança. Então, Jesus, ele está, enquanto vivo, ensinando a nova aliança, a sua doutrina, a doutrina que ele ouviu de Deus e veio para ensinar. E Jesus, nesses 3 anos e meio, ele está ali passando essa teologia para os apóstolos, especificamente, né?
Porém, tem um texto de João, o Evangelho de João, no capítulo 14, que é muito interessante. João 14, verso 6. João 14, verso 6. Se eu falar muito rápido, alguma coisa, vocês destravam o microfone aí e pedem para ir mais devagar, tá? Então, João capítulo 14, verso 6, Jesus fala assim, ó, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus, enquanto vivo, ele está ensinando como ir ao Pai. Qual é o caminho que é ele? Quais são os ensinamentos? Quais são as doutrinas que se vive? Vamos com calma, né? Aí, em João 6, verso 38, João 6, 38, então a gente leu em 14, 6, né, que Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E João 6,38, Jesus ensina que eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, né? Então Jesus veio ao mundo para mostrar o caminho ao Pai. E o caminho é ele veio trazer o caminho, né? Jesus veio para cumprir o Velho Testamento, que a gente já estudou, né? Então Jesus veio para morrer na cruz por causa da consequência do pecado, Romanos 3, 23 e 6, 23. Então Jesus veio para fazer e cumprir a vontade do Pai, tá? Então Jesus precisava de tempo para ensinar tudo isso. Tá? Jesus precisava de tempo para ensinar para esses 12 apóstolos como se vivia na igreja, como se viveria, né, na igreja que ainda seria plantada. Na época de Jesus enquanto vivo, o reino ainda não tinha chegado. O reino chega depois da morte de Cristo. E Jesus precisava ensinar a eles como viver no reino, como viver na igreja. Quais eram as regras que deveriam existir na igreja e quem seriam ensinados por elas. Então, lá em João, ainda, no capítulo 16, João 16, verso 12, Jesus fala assim para os apóstolos: Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Então percebam que Jesus está falando para os apóstolos que ele ainda tinha muito o que dizer, muito o que ensinar, mas eles não estavam preparados. Aí no verso 13, Jesus fala assim: Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha que interessante. Vamos parar nesse verso e vamos refletir nele. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, então a gente sabe que esse Espírito é o Espírito Santo e é o Espírito da verdade, não é o Espírito da mentira, é o Espírito que vai revelar as coisas que são verdadeiras, assim como Jesus veio ensinar o que é verdade. Ele, esse Espírito, vos guiará. Então, ele, o Espírito, que é o Espírito Santo, vos guiará. Esse vos guiará está se referindo aos apóstolos. Então, esse Espírito vai guiar, vai ensinar aos apóstolos toda a verdade. Não significa que o que Jesus ensinou é mentira. Mas Jesus acabou de falar no verso 12 que ele ainda não. Ele tinha muito o que ensinar aos apóstolos, mas os apóstolos não estavam preparados e Jesus ainda não tinha tempo. A gente vai ler um outro verso daqui a pouco. Mas esse Espírito ensinaria toda a verdade. Então ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido
e vos anunciará as coisas de onde vir. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender desse verso é que ela é uma promessa, uma profecia, que o Espírito Santo viria não para nós hoje em 2026, mas esse Espírito Santo que traria a revelação de toda a verdade foi profetizado aos apóstolos. Então, esse Espírito revelaria toda a verdade que Jesus não conseguiu acabar de ensinar, ela seria revelada aos apóstolos, não para a gente. Nós hoje não temos nada para receber de revelação sobre como se vive na igreja, como doutrina, porque tudo já foi revelado aos apóstolos pelo Espírito Santo. Ok? Vamos ler o capítulo 14. Então, João, no capítulo 14, verso 25. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, olha a função do Espírito Santo na vida dos apóstolos no primeiro século. O Espírito Santo, então, seria enviado pelo Pai, né? Enviará em meu nome, no nome de Jesus. Ele, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas. Então, todas as coisas que não deu tempo de Jesus ensinar, o Espírito Santo ficaria a critério da revelação da verdade, da vontade e da lei para os apóstolos. E mais do que isso, o Espírito Santo faria com que os apóstolos se lembrassem de tudo o que Jesus disse. Portanto, olha só a importância do Espírito Santo na vida desses 12 homens, porque o que é mais puro e sagrado para Jesus, que é o reino dele, a igreja, Atos 20, 28, vai falar que ele comprou a igreja com seu sangue. Então, Jesus vai deixar a critério e a cargo dos 12 apóstolos a regra de como se vive na igreja. Então, essa é a função do Espírito Santo. Fazer com que eles, os apóstolos, se lembrassem de tudo que Jesus ensinou e falou, e ainda revelar mais coisas que Jesus não conseguiu ensinar para os apóstolos, porque ele não teria mais tempo. Vocês entenderam isso? A função do Espírito Santo? Tá? Então, Jesus sabendo, ó, nós estamos lendo aí João 14, 15, 16. No capítulo 18, já e a 19, é a crucificação, é a morte de Jesus. Então, nós estamos aqui estudando os últimos momentos de Jesus. O capítulo 14, 15 e 16 do Evangelho de João é quando Jesus está reunido com os apóstolos e tomando a Páscoa, né, a última ceia de Jesus. Tá? Então, é a última noite de Jesus, porque nessa noite Jesus vai ser preso e no outro dia ele já vai ser morto. Então, não tinha mais tempo, o tempo de Jesus havia sido cumprido, chegou ao fim. Então, a importância do Espírito Santo é fazer com que a verdade e a lembrança das coisas que Jesus, a verdade fosse revelada e essa lembrança ensinada para os apóstolos. Então é muito importante a gente entender que esses versos que estão sendo lidos não se aplicam para nós hoje. Não se aplicam a nós hoje. Se nós temos o Espírito Santo, ele não nos revela toda a verdade hoje, porque se ele revelasse toda a verdade hoje, nós não precisaríamos fazer um curso de teologia ou sentar e ler um livro de como se vive na igreja. Certo? Então, essas revelações foram dadas aos apóstolos. E nós temos a Bíblia que nos ensina como viver na regra da igreja. Então, é muito importante a gente entender que a Bíblia ela é uma consequência de um trabalho
do Espírito Santo, no qual ele ensinou os apóstolos, e os apóstolos escreveram o Novo Testamento, ensinando quais são as regras e como se vive na igreja, no aspecto doutrinário, que é o fundamento para que a pessoa seja salva e levada para o céu. Tá? Alguma pergunta até aqui? Se alguém quiser, fica à vontade, é só ligar o microfone. Ok? Podemos seguir então? Maravilha. Bom, a gente sabe que. Vamos dar uma lida em Efésios. Então, para quem não sabe, Efésios é um pouquinho para frente do Evangelho de João. Efésios, no capítulo 2, no verso. Vamos ler a partir do verso 14. Deixa eu só ver aqui. Vamos ler a partir do 14. Efésios 2,14. O livro de Efésios ele foi escrito mais ou menos aí 15 anos, 20 anos depois da cruz. 15 anos, não, mais, uns 20, 25 anos depois da cruz. Então Jesus já tinha morrido, ressuscitado e já tinha subido aos céus. O livro de Efésios foi escrito por Paulo aos irmãos da cidade de Éfeso. Ok? Então no 14, Efésios 2,14, fala assim, ó, porque ele, está falando de Jesus, ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, vocês estão vendo que no verso 20, né? Edificados. Então, a família de Deus, ela é edificada sobre o fundamento deixado pelos apóstolos e pelos profetas. Bom, o fundamento deixado pelos apóstolos, eu já expliquei para vocês que no Evangelho de João, no capítulo 14 e 16, nós vimos que Jesus fala que o Espírito Santo viria sobre os apóstolos e ensinaria toda a verdade aos apóstolos. Mas agora a gente está vendo que existe um outro grupo de pessoas, chamados de profetas, que o ensino deles também, como diz o verso 20, o começo do verso 20, né? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e o fundamento dos profetas. Então, da onde surge esse povo? Quem eram essas pessoas? Porque os apóstolos nós já conhecemos. Esses profetas, algumas pessoas vão pensar que são os profetas do Velho Testamento, como por exemplo, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, não importa. E não são os profetas do Velho Testamento. São os profetas que o Espírito Santo escolheu dentre os batizados para que eles recebessem a revelação, e quando eu digo revelação, eu estou querendo dizer o ensino diretamente do Espírito Santo, e essas pessoas são chamadas de profetas não porque preveem o futuro. Um profeta raramente prevê o futuro. A palavra profeta significa ensino, tá?
Então, um profeta é aquele que ensina a vontade de Deus. Então, os profetas do Velho Testamento ensinaram a vontade de Deus acerca do Velho Testamento. No Novo Testamento, a gente vai ver agora o texto de Coríntios, que mostra para a gente como esses profetas eles foram escolhidos pelo Espírito Santo, tá? Então, o Novo Testamento ele vai deixar dois grupos de pessoas responsáveis para ensinar acerca da lei da igreja. Então, nós já vimos que um grupo são os apóstolos e o segundo grupo são os profetas. Então, vamos ver essa dinâmica de como que eram a escolha desses profetas. Então, eu convido vocês a abrirem no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 1. A gente vai ler até o 11, tá bom? Então, 1 Coríntios 12, verso 1. Na minha versão, que é ao meio da Revista Atualizada, diz assim, ó: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Bom, se o apóstolo Paulo está falando que não queria que eles fossem ignorantes, é porque eles estavam sendo ignorantes. Eles estavam sendo ignorantes no sentido de que, não ignorante, mas, né, no sentido que às vezes a gente tem hoje, mas no sentido de não conhecedores, de não estarem entendendo como funcionavam os dons espirituais, tá? E aqui, o capítulo 12, nós vamos ter um momento no curso de estudar verso a verso com mais calma. Ele vai estar tratando sobre os dons milagrosos. Não confunda dons milagrosos com os dons normais do Espírito Santo, tá? Verso 2. Sabeis que outrora, quando eram gentios, deixavam-vos conduzir aos ídolos mudos, segundo eram guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma amaldiçoado Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então, o objetivo, né? O objetivo da manifestação do Espírito Santo, que vai ser concedida a cada pessoa que ele escolher, é com o objetivo de tornar isso um proveito para a igreja. Tá bom? Olha, olha a partir do verso 8 agora, como era o trabalho do Espírito Santo no primeiro século. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas. Presta atenção agora, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, esses dons que vocês leram agora é o que a gente conhece na teologia como dons milagrosos. Milagrosos. No sentido de que o Espírito Santo dá a capacidade da pessoa que recebeu esse dom de realizar algo extraordinário.
Vamos falar sobre um que é operações de milagres. Então, vamos falar da cura, vai, da cura, o dom de cura. A pessoa que recebeu do Espírito Santo o dom de cura, ele não precisava fazer medicina ou enfermagem para poder curar uma pessoa. Não. Às vezes ele era um jardineiro, um irmão nosso, do primeiro século, batizado, e ele trabalhava com jardinagem. Se o Espírito Santo achasse graça nessa pessoa e o Espírito Santo quisesse fazer com que essa pessoa recebesse o dom milagroso de curar, bastava ele fazer um ato e a pessoa receberia a cura de uma doença. Tudo bem? Então vocês viram aí, ó, o dom de cura, né, a fé, a palavra de conhecimento, mas o nosso assunto aqui são profetas. Então eu disse que a profecia é o dom de ensinar. É um dom milagroso. A pessoa que recebeu a capacidade, o dom de profetizar, de ensinar, ele não precisava fazer um curso de teologia de 5 anos, de 4 anos, de 2 anos. Ele não precisava ler um livro para poder aprender, para poder ensinar. Da mesma maneira que uma pessoa que recebeu o dom de cura, simplesmente ele recebeu isso de uma hora para outra, a pessoa que tinha o dom da profecia, que era o ensino, também de uma hora da outra, é como se viesse com um pendrive, colocasse na mente dessas pessoas e elas milagrosamente aprendiam tudo acerca daquilo que deveria ser ensinado na igreja. Então, o dom da profecia é o dom do ensino. Então, o mesmo Espírito Santo deu aos apóstolos, como nós lemos lá em João do 14 e no capítulo 14 e no capítulo 16, o mesmo Espírito Santo milagrosamente fez com que os apóstolos aprendessem toda a verdade que Jesus não conseguiu ensinar para eles, e o Espírito Santo fez com que os apóstolos lembrassem de tudo que Jesus ensinou. Esse mesmo Espírito usou pessoas da igreja, aqui é a cidade de Corinto, mas certamente em outras cidades existiam também outros profetas escolhidos pelo Espírito Santo, que milagrosamente eles começaram a saber tudo acerca da doutrina, da vontade de Deus na igreja, e eles começaram a ensinar. Entenderam isso? Por isso que nós lemos em Efésios 2, 20, que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então são dois grupos de pessoas diferentes. Um apóstolo, ele tinha o dom do ensino, que é a profecia. Um profeta, ele tinha o dom do ensino, da profecia. Todo apóstolo é um profeta, porque todo apóstolo ensina. Mas nem todo profeta é um apóstolo. Lembra? Apóstolos só foram 12. Profetas, o Espírito Santo escolhia quem ele quisesse, em qual igreja ele quisesse. Então, na cidade de Coríntio, na cidade de Éfeso, na região da Galácia, na ilha de Creta, em Colosso, em Laodiceia, em Esmirna. Então, não importa qual cidade tivesse a igreja, se o Espírito Santo escolhesse lá 2, 3 profetas para ensinar a doutrina, então tudo bem. Todo apóstolo, os 12 apóstolos, eles eram profetas, porque eles ensinavam a doutrina. Mas nem todo. Os profetas, eles não eram apóstolos. Tudo bem com isso? Entenderam isso? Tá? São dois grupos de pessoas diferentes, com a mesma função,
que é o ensino, que é a edificação da doutrina de Deus na igreja de Jesus Cristo, na igreja dele, no reino dele. Então, são dois grupos de pessoas diferentes: apóstolos e profetas. Foram usados por Deus no começo da igreja, por quê? Porque não tinha a Bíblia escrita que ensinava como se viver na igreja como nós temos hoje. Então, hoje nós não temos mais profetas nem apóstolos, porque nós já temos a revelação escrita. Hoje nós temos a Bíblia. Então, não tem mais apóstolo e profeta como no primeiro século. Hoje, se a gente quiser aprender sobre teologia, sobre a doutrina da Igreja de Jesus Cristo, a gente tem que sentar, ler a Bíblia, o Novo Testamento, porque é no Novo Testamento, nas páginas do Novo Testamento, que estão a doutrina e a teologia da salvação. Entenderam isso? Tudo bem até aqui? Tudo bem, irmão. Agora eu tenho uma pergunta a fazer, assim, abordar uma questão aqui. No caso, as pessoas hoje que ministram a palavra, elas estão estudando a Bíblia e elas repassam isso. Mas essa questão, quando o irmão ensina bem, quando o irmão ele tem aquele jeito, aquela maneira de ministrar a palavra, isso se enquadra em ter um dom, não o dom que eu estou falando na manifestação que as pessoas aí fora fazem, mas ele tem um dom de evangelizar, de pregar, porque tem aquela questão dos frutos do Espírito, dos dons, né, que uns são hospitaleiros, são acolhedores, essas coisas todas. Então, eu estou perguntando nesse sentido. Tá. Obrigado pela pergunta, Anise. E bom ter você aqui, né? Graças a Deus. Não vamos confundir dons do Espírito. Quais são esses dons do Espírito? Abra sua Bíblia no livro de Gálatas. É que tem paz, longanimidade, bondade, domínio próprio, mansidão. Isso. Então, Isso vamos é lá. os dons do Espírito. Esses dons aqui são os dons milagrosos que o Senhor está falando, que o Espírito Santo revelou aos apóstolos para que eles estabelecessem a igreja de Cristo na face da terra. Aí eu pergunto, quando eles faleceram, então esses dons foram passados para quem ficou, para que continuasse a missão, ou encerrou quando eles partiram? E aí já estava revelada a palavra, ou esses dons findaram quando a palavra foi redigida, porque antes era oral, né? É. Então, vamos lá. São muitas perguntas. Vamos responder todas, mas vamos criar aqui o raciocínio, tá? Vamos lá. Então, primeira coisa, nós acabamos de falar sobre os dons milagrosos. Chama-se de dom milagroso porque o Espírito Santo escolhia a pessoa para receber esse dom de uma maneira extraordinária. Então, esse é um dom em que não são todos que têm, os dons milagrosos, não são todos que têm, o Espírito Santo escolhia alguns para fazer essas manifestações. Agora, um dom que todos os cristãos têm é o de Gálatas 5, 22 e 23. O dom que todos os cristãos têm é o fruto do Espírito. Então, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, esses dons, todos os cristãos recebem no batismo, quando recebem o Espírito Santo. Então, dom milagroso é diferente dos dons normais, não milagrosos. E o que você está falando é o dom como se fosse uma
uma capacidade que uma pessoa tem de tocar um instrumento musical de uma maneira plena. Ou então a pessoa nasce com o dom de cantar, né? Ou então a pessoa nasce com o dom de ensinar. Esses. Ou então a pessoa nasce com o dom de ser manso, né? Então, esses são presentes, são dons em que a pessoa nasce com isso. Não tem nada a ver com o fruto do Espírito Santo, de Gálatas, e não tem nada a ver com os dons milagrosos, porque os dons milagrosos, quem dá é o Espírito Santo para cristãos. Então, às vezes a pessoa tem o dom do ensino, de ser didático, pela experiência da vida. Às vezes ele, no começo da sua vida, ele tentou ensinar para uma pessoa, gostou e viu que esse é o caminho dele e se aperfeiçoou. E é um dom, né? Às vezes a pessoa tem o dom da música, o dom do canto, canta bem e às vezes ela se aperfeiçoa, vai fazer um curso de canto, né? De fonoaudiologia para desenvolver melhor sua dicção e tudo mais. Então, não confunda o dom que uma pessoa tem de ser hospitaleiro, por exemplo, né, com um dom milagroso ou então um dom que é o fruto do Espírito Santo, tá? Então, respondendo a sua pergunta, você fez várias observações aí. Então, a primeira que eu queria responder é essa. Existe o dom que a pessoa nasce com esse presente, nasce com essa qualificação. Existe o dom de Gálatas 5:22, que é quando a pessoa se batiza e recebe o Espírito Santo, e a pessoa recebe todas essas qualidades, que é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E existe os dons milagrosos, que é uma outra coisa que o Espírito Santo dá para aqueles que são batizados. Três coisas diferentes e muito bem colocadas, é muito importante a gente deixar isso muito claro. Você perguntou sobre quando que os dons terminaram. Isso, os milagrosos, porque o de Gálatas continua após o batismo, né? Então, esses milagrosos, porque a pessoa realmente punha as mãos, orava e a pessoa era curada na hora. Nós vamos ter uma aula para tratar sobre isso com calma, tá? Mas vocês percebam que o dom da revelação no sentido de ensino, que é a aula de hoje, que é o ensino da doutrina, a partir do momento que os apóstolos estão redigindo a Bíblia, ensinando como se vive corretamente na igreja, uma vez que eu já tenho essa revelação escrita e documentada, onde esses livros chegarem, eu não preciso mais da revelação como sendo um dom milagroso, porque agora eu tenho a Bíblia escrita. Então, a partir do momento que eu tenho a Bíblia escrita, que o propósito do Espírito Santo nesses homens chamados apóstolos e profetas, uma vez que eles já ensinaram e está documentado, eu não preciso mais deles. Por exemplo, você comprou um aspirador de pó. Uma pessoa ensinou como se usa esse aspirador de pó. E ele escreveu um manual de como usa esse aspirador de pó. Será que uma vez que eu tenho esse manual escrito, eu vou precisar que o Espírito Santo derrame o seu poder milagroso sobre uma pessoa para me ensinar como usar o aspirador de pó, sendo que eu já tenho escrito o manual? Não faz sentido. Não. Não faz sentido. Então, entenda-se que a partir do momento em que eu tenho esse manual já documentado e escrito, eu não preciso mais dessas pessoas. Agora, Deus pode fazer o que Ele quiser. Se Deus quiser levantar uma pessoa com esse dom, amém. Deus faz o que Ele quer. A igreja é dele, o mundo é dele, né?
Eu não estou aqui limitando o poder de Deus. Quem sou eu? Mas, O senhor agora tocou no ponto, é isso mesmo. E eu também, eu queria falar o seguinte, só aí, dando um adendo. É, no caso, quando diz, quando vier o que é perfeito, o que é em parte, será aniquilado. Eu pensava que antigamente se tratava de Cristo, mas é a palavra que já foi traduzida? o que é o perfeito? Cristo é perfeito. A palavra revelada é perfeita. Eu posso te mostrar. Alguns irmãos nossos vão ensinar, e eu já ensinei, que o que é o perfeito é a Bíblia. E tudo bem se a gente entender assim. Agora, Cristo não, né? Porque Cristo aí é uma outra analogia. Mas se você pensa que o que é o perfeito, o que é em parte seria aniquilado, é uma boa interpretação do fim dos dons. Mas não é a mais teologicamente correta. Mas é um bom pensamento. A gente tem que entender que o propósito desses homens com os dons milagrosos era fazer com que a igreja fosse edificada, porque ainda não se tinha a palavra de Deus revelada. Tá? Vamos, nesta aula de hoje, pensar por esse viés. Então, nós estamos aqui criando um alicerce de conhecimento para que a gente crie essa maturidade para quando a gente chegar nesses assuntos mais difíceis, a gente já tem essa consolidação da função de cada um. Aí fica mais. Mas nós vamos ter uma aula para tratar sobre esse assunto, que está lá no cronograma que eu postei no grupo. Tá? É um assunto, não é polêmico, mas a gente tem muitas perguntas, porque o mundo religioso faz muitas coisas e a gente se pergunta, é certo, não é certo? Como funciona isso? Tem a resposta. Mas vamos deixar para tratar sobre isso no momento que a gente tenha mais tempo. Mas obrigado, viu, Anis, pelas perguntas. São muito bem colocadas. Por que a gente deve Obrigada pela resposta. Eu compreendi agora. Maravilha. Por que a gente deve obedecer, então, essa doutrina deixada por Jesus e deixada pelo Espírito Santo para esses homens, os apóstolos e os profetas? Por que a gente tem que obedecer, né? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é porque é a vontade de Deus. A vontade de Deus foi deixar para essas pessoas o ensino de como se vive na igreja. Se eu não obedeço essa doutrina, eu estou agindo contra a vontade e a revelação de Deus. Ok? Então é muito importante que a gente obedeça essas doutrinas para eu não cair na infração de desrespeito à vontade de Deus. Então a gente não pode menosprezar o ensino deixado pelos apóstolos e pelos profetas do primeiro século, que você já entendeu que são os mandamentos deixados não no Velho Testamento, mas sim os ensinos da nova aliança. Tá certo? Tá bom? Vamos ler, por exemplo, Efésios, no capítulo 4. Olha que texto fantástico, que vai mostrar para a gente Jesus escolhendo pessoas através do Espírito Santo para desenvolverem funções na igreja, para chegarem ao pleno conhecimento da doutrina e o conhecimento de Jesus Cristo. Então, Efésios capítulo 4, a partir do verso 11. Então, Efésios 4:11, falando de Jesus Cristo. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Bom, os apóstolos vocês já sabem quem são. Os profetas vocês acabaram de aprender quem são, quem foram, né?
outros para evangelistas. Então, olha que interessante, além de apóstolos e profetas, Jesus deixou também evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Olha o verso 12. Objetivando ao aperfeiçoamento dos santos. Então, o objetivo dessas pessoas na igreja não é fazer com que eles se achem os donos da igreja, não é fazer com que eles se achem os melhores. Muito pelo contrário, o objetivo dessas pessoas é levarem aos santos, ou seja, às pessoas, aos cristãos, o aperfeiçoamento deles, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Corpo de Cristo é uma outra palavra que você pode trocar aí, é igreja. Então, o objetivo dessas pessoas é levarem aos irmãos na igreja ao aperfeiçoamento do seu serviço, para que todos sirvam de uma maneira perfeita, para a edificação dos membros da igreja. Até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o objetivo de Deus, de Jesus, ter escolhido pessoas para ministrarem na igreja é fazer com que essas pessoas ensinem os membros da igreja, os seus irmãos em Cristo, a servirem melhor nos seus ministérios, conhecerem melhor a doutrina e a pessoa de Jesus Cristo. 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Olha que bacana isso. Então, o objetivo dessas pessoas na igreja é fazer com que elas cresçam espiritualmente e tenham a maturidade do conhecimento de Cristo, porque uma vez que eu tenho a maturidade de quem é Jesus Cristo, a sua doutrina e a igreja, eu não seja agitado de um lado para o outro, ou seja, e levado ao redor por todo o vento de doutrina. Então, quando eu conheço Jesus Cristo, nada, nem ninguém vai nos derrubar da nossa fé. Agora, eu tenho que conhecer Jesus Cristo plenamente. E essas pessoas vão querer derrubar a gente, olha lá, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ok? Mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. De que todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. Então, olha que importância tem essas pessoas na igreja. Elas são responsáveis para nos ajudar a conhecerem Jesus e a doutrina mais e mais. E uma vez que eu conheço a doutrina mais e mais consolidado eu estou na pessoa de Jesus Cristo. Quanto mais alicerçado e enraizado eu estou em Jesus Cristo, quando vierem homens querendo ensinar uma doutrina diferente, eu vou saber que ele está querendo me enganar e ele é conhecido como um falso mestre. Então, nós temos que dar muita importância a essas pessoas, porque eles querem nos ensinar sobre Cristo. E percebam que aqui a gente monta um curso de teologia, não é para ensinar a igreja A, B ou C, é para ensinar a doutrina da igreja de Jesus Cristo, porque é essa igreja de Jesus Cristo que existe a verdade, as outras não têm verdade, ok? Então, por que obedecer essas pessoas? Porque foram escolhidas, deixadas por Jesus Cristo para nos ajudarem no crescimento espiritual. Tudo bem?